Nós vamos falar sobre esse novo tema, a fé do Evangelho. É o tema da conferência que houve agora em fevereiro, na Estância. E o que nós podemos dizer para os irmãos é que todas as mensagens dadas na Estância, as 16 mensagens e depois as 8 mensagens seguintes, em Ribeirão Preto, em Brasília, em Piracicaba e em São Paulo, no fim de semana passado, todas essas 24 mensagens que comporão e que compõem o alimento diário. Uma coisa eu posso dizer para os irmãos, são mensagens muito densas. Vários irmãos já estão um pouco preocupados, porque o conteúdo de cada mensagem é muito consistente, é sólido, tem bastante conteúdo. Como é que eu posso comparar aqui? Já sei, é como um quebra-queixo. Quebra-queixo baiano. Você morde assim, e é sólido, e quebra o seu queixo, né? Ontem à noite no restaurante, estava lá vendendo quebra-queixo da ilha de Itaparica. Estava dando amostras grátis, pequeno, um pedacinho bem pequeno, para a gente experimentar. E tem de tudo que é tipo, né? Coco com isso, coco com aquilo, coco com pimenta, coco com chocolate, coco com jaca, coco com café. Rapaz, cada uma que o pessoal inventa aqui. Então, eu espero que os irmãos desfrutem bastante. Vai ter o alimento diário. Todas as mensagens, as 24, já estão postadas no Mensagens das Conferências, no site, com vídeo HD de altíssima resolução, com também o MP3 para você baixar e colocar no seu MP3 para tocar no carro, e também com os PDFs das transcrições das mensagens. Transcrições sem a revisão do preletor. Quem prepara a mensagem, quem elabora na mensagem para ministrar para a igreja, poderá usar. Então, os irmãos podem usufruir todas essas facilidades que hoje nós dispomos aos irmãos, para poder digerir e ruminar todas essas mensagens. Além disso, toda semana está sendo postada no site do Instituto o tutorial de 20 a 25 minutos, explicando o conteúdo do alimento diário para aquela semana. Ou para as igrejas um pouco mais longe de São Paulo, que começam 1 ou 2 semanas mais tarde, pelo menos vocês terão vantagem, vocês terão 2 ou 3 semanas de reserva para poder assistir. E foi lançado hoje o DVD do primeiro alimento diário. O DVD eu creio que é com o vídeo e o áudio das 8 primeiras mensagens do primeiro alimento diário. Tá? Você pode fazer o pedido, daí você vai seguindo a sequência. Porque o que foi dado na Estância, a sequência do alimento diário não é exatamente igual, tá? Porque vocês sabem que neste alimento diário da série A Fé do Evangelho, nós falamos tanto de Romanos como de Filipenses. Então, a ordem das mensagens, como elas foram ministradas, não é exatamente igual à ordem que está no alimento diário. No alimento diário foram ordenados, as mensagens foram ordenadas para ter uma sequência um pouco mais didática, tá bom? Mas nesse DVD tem toda a sequência exatamente igual como está no alimento diário. E também nós vamos publicar para os irmãos uma tabela de correspondência das mensagens do alimento diário com as mensagens de vídeo e áudio ministradas na Estância e nas outras conferências. Daí a tabela vai mostrar: mensagem 1 do alimento diário corresponde à mensagem 1 da Estância. A mensagem 2 do alimento diário e assim por diante. A mensagem 3 do alimento diário corresponde à mensagem 7 da Estância, tá? Para vocês poderem localizar e assim por diante. Bom, o tema é a fé do Evangelho.
Só esse tema, irmãos, a gente pode dar uma conferência. Então hoje nós vamos dar uma mensagem sobre esse título, esse tema. O que é a fé do Evangelho? Esse tema tem duas palavras. A primeira palavra é a fé, uma palavra gigantesca na Bíblia. A fé, a gente poderia falar vários dias sobre a fé. E a segunda palavra é o Evangelho. O Evangelho. O que é o Evangelho? Não é algo tão simples como nós pensamos ser. É algo bem mais complexo, muito mais rico do que a gente imagina ser. O que aconteceu é que Deus criou o homem no Antigo Testamento. Vocês conhecem a história da criação. Deus criou o universo, Deus criou a terra, Deus criou o firmamento, Deus criou as plantas, os animais e por fim Deus criou o homem. Tudo havia sido criado segundo a sua espécie, mas o homem foi criado de maneira diferente. O homem não foi criado segundo a sua espécie, o homem foi criado à imagem de Deus, conforme a sua semelhança, de acordo com o livro que foi lançado pouco tempo atrás, A Genética Divina. Quem já leu esse livro? Amém. De acordo com esse livro, o homem foi criado segundo a espécie de Deus. O homem tem uma genética muito especial. O homem tem a genética de Deus nele. O homem tem o DNA divino. E Deus criou o homem com uma dupla função. Primeiro, o homem deveria receber a vida de Deus e através dessa vida, a vida divina, a vida eterna, a vida incorruptível, a vida indestrutível, essa vida estaria no homem e o homem então iria se multiplicar e ao se multiplicar, esta vida tomaria conta de toda a terra para resolver a segunda questão. Então o homem seria a expressão de Deus, um homem coletivo. O homem encheria a terra. Deus abençoou o homem dizendo: sede fecundos, sede frutíferos, multiplicai-vos e enchei a terra. Encher a terra para quê? Para resolver um problema que Deus tinha. É que a terra havia sido usurpada por Satanás e os seus anjos, os espíritos malignos e os anjos caídos. E esses seres malignos do império satânico haviam tomado conta de toda a terra. E Deus queria usar o homem para poder reconquistar a terra de volta para Deus, para restabelecer o reino de Deus aqui na terra. Mas nós conhecemos a história do Antigo Testamento. Adão falhou. Daí a raça humana começou a entrar em degradação. A raça humana foi se corrompendo cada vez mais. Chegou ao tempo de Sodoma e Gomorra, Deus destruiu as duas cidades. Chegou no tempo de Noé, Deus não suportou mais a iniquidade que havia aqui na terra, a pecaminosidade da terra. O que Deus fez? Deus destruiu toda a raça humana e todos os seres. Mas Deus guardou os animais na arca, vários pares de cada espécie, às vezes um par, às vezes 7 pares, de acordo com a espécie. E Deus guardou uma família de 8 pessoas, a família de Noé. Só que depois do dilúvio, mesmo na família de Noé, houve a degradação outra vez, porque está na genética, já está no gene humano. E o homem continuou se degradando, se corrompendo, até que chegou no tempo da Torre de Babel. Daí Deus abandonou a raça que ele havia criado, a raça humana que ele havia criado. E Deus decidiu ter um novo começo. Deus abandonou essa raça e Deus um dia chamou a uma pessoa chamada Abraão. Uma pessoa que morava em Ur dos Caldeus, e ele também era um idólatra. Mas Deus o chamou. E ele ouviu o chamamento de Deus, e para encurtar a história, Deus o levou para a terra de Canaã.
e Deus lhe fez promessas. Essas promessas são incríveis. Essas promessas são o fundamento do Novo Testamento. Deus, na verdade, havia feito uma promessa para o homem, Adão e Eva, falando que poria inimizade entre a descendência da serpente e o descendente da mulher. Olha, eu amo essa expressão. O descendente da mulher. Quem é essa mulher? Era Eva. Quem era o descendente da mulher? Era Cristo. Uau! Então, ali fala que ele lhe morderia o calcanhar, mas que o descendente da mulher lhe pisaria a cabeça. Quando Cristo foi crucificado, isso se cumpriu. Satanás, a serpente, mordeu o calcanhar de Cristo. Pensou que o havia derrotado, que o havia matado, o levado para o Hades. Mas ao terceiro dia, quando Cristo ressuscitou, o que aconteceu? Cristo pisou na cabeça da serpente. Glória ao Senhor. Bom, em todo o Antigo Testamento, vocês sabem, daí Deus, através de Abraão e seus descendentes, Isaac e Jacó, formou um povo, o povo de Israel. E Deus queria formar uma nação de sacerdotes para servi-lo, para cumprir o seu propósito de que a vontade dele fosse feita aqui na terra, para que o reino de Deus pudesse ser trazido para a terra. Deus queria um reino de sacerdotes, um reino em que as pessoas serviriam a Deus coletivamente, como sacerdotes. Mas nós conhecemos a história. Foi fracasso após fracasso. Moisés levou o povo até a fronteira da boa terra de Canaã, depois de 40 anos de peregrinação no deserto, e Moisés não conseguiu entrar. Daí a segunda geração entrou, depois que a primeira geração toda morreu no deserto. Daí Josué conseguiu introduzir o povo em Canaã. Eles guerrearam, conquistaram, dominaram a terra, se estabeleceram e ali cresceram. Mas quando Josué morreu e toda a geração de Josué, nós vimos que eles cometeram uma grande falha. E esse encargo nós passamos para os pais. Por isso que hoje nós temos conferências de pais em muitos lugares, na instância. Toda conferência que tem na instância, nós temos uma reunião para os pais. E eu estou muito preocupado, porque na vida da igreja hoje, nós já estamos na terceira geração. Os nossos jovens, os nossos adolescentes, nesse mundo pós-moderno, nesse mundo que há essa revolução sexual, nesse mundo em que nas escolas se ensina a ideologia do gênero, as crianças nossas estão sendo bombardeadas à torto e à direito. E o que os pais estão fazendo hoje? Os pais estão tranquilos. Não, enquanto os filhos estão sendo envenenados, os pais nem lhes aplicam o antídoto. E quando nossos filhos adolescentes crescerem, vários deles, eu oro para que ninguém, mas vários deles, eu sei que vai acontecer, vão se declarar homossexuais, por causa da influência. Mães assistem novelas com as filhas, então as filhas entendem que a mãe aprova aquilo. E todas aquelas coisas que acontecem nas novelas, nos filmes. Você sabe que Hollywood é o que mudou toda a cultura humana no século XX e século XXI? Fazem apologia do casamento do mesmo sexo, fazem apologia do homossexualismo. E de uma maneira inconsciente, aquilo vai sendo semeado na cabeça das pessoas. O que era chocante 30 anos atrás, hoje as pessoas encaram com a maior normalidade. Foi feita uma pesquisa com os nossos adolescentes na instância. Quase a metade deles, no começo, achava que o homossexualismo era algo totalmente normal. Graças ao Senhor, depois de vários anos de vacinação, hoje o número reduziu drasticamente. Pais, vocês têm que cumprir o papel de vocês. Não é a igreja. A igreja também tem que fazer a sua parte, mas a maior parte é dos pais. O que aconteceu com os filhos de Israel? Em Juízes fala, depois que Josué e a sua geração, depois que eles foram sepultados, levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor.
Daí houve a tragédia, por séculos. Foi a época dos juízes, a era mais trevosa do povo de Israel. Cada um fazia o que bem parecia aos seus olhos. Fracasso. Até que Deus levantou um grande líder. A liderança é importante. Por isso hoje nós temos um grande encargo pelas lideranças das igrejas. Os cooperadores, a nossa função não é tanto cuidar das ovelhinhas. A nossa função dos cooperadores é capacitar as nossas lideranças. Nós precisamos dar treinamento para os nossos líderes, capacitar os nossos líderes, capacitá-los na palavra, capacitá-los no aconselhamento, capacitá-los na vida familiar, para que tenham um bom testemunho, capacitá-los humanamente, capacitá-los profissionalmente, para que os nossos líderes possam ensinar e também orientar as igrejas, os irmãos, na questão da gestão financeira, na questão da gestão do tempo, na questão da gestão dos relacionamentos humanos. O que atrapalha hoje a vida da igreja não é tanto o aspecto espiritual, é o aspecto humano. Os casamentos estão se desfazendo, porque os maridos e as esposas não conseguem ser seres humanos adequados. Muito espirituais. Mas falta a humanidade. Por isso que o irmão Pedro Dong, nesses últimos meses, na conferência também, não para de falar do esplâncnon de Cristo, das entranhas de Cristo. Essa palavra originalmente é entranhas. Quem é médico sabe, existe o sistema esplâncnico aqui nos intestinos, onde se faz a digestão, a assimilação dos nutrientes e onde se faz a distribuição dos nutrientes para todo o corpo. Os intestinos são considerados hoje o segundo cérebro. A Bíblia fala, quando a Bíblia fala das ternas misericórdias, os ternos afetos, se compadeceu, quando fala que Jesus se compadeceu das multidões, a palavra é intestino, porque aqui se cria na antiguidade que daqui do intestino brotavam sentimentos de misericórdia, de amor, de compaixão, de paciência, de tolerância, de mansidão para com as pessoas. É por isso que o brasileiro também fala, quando você fica, me deu um frio na barriga, exatamente, é o esplâncnon. Então hoje, queridos irmãos, os cooperadores, nossa função é capacitar as lideranças. E eu oro pelas lideranças das igrejas, eu oro pelas lideranças aqui do Sergipe, eu oro pelas lideranças da Bahia, para que tenhamos líderes adequados para cuidar do rebanho. Líderes que sejam pastores no verdadeiro sentido da palavra, não pastores como se entende hoje, mas pastores que pastoreiam o rebanho. Louvado seja o Senhor. Mas daí o povo de Israel fracassou, daí surgiu um grande líder. Toda vez que o líder é adequado, o povo entra nos trilhos. Segue o caminho certo. Deus levantou Samuel. Daí mudou a era dos juízes para a era dos reis. Daí veio Davi. E Davi era um homem segundo o coração de Deus. Daí entrou Salomão. Mas infelizmente, logo houve a degradação de novo. Houve a divisão do reino, entre o reino de Judá e o reino de Israel. O reino do sul e o reino do norte. No reino de Judá, a maioria dos reis eram ok, estavam bem, razoavelmente bem. Mas no reino do norte de Israel, a maioria dos reis eram malignos. E no final, ambos os reinos entraram em degradação, e isso despertou a ira de Deus, e ambos os lados foram levados para o cativeiro, para a Síria e para a Babilônia. Depois houve a restauração, através de Esdras e Neemias, e foi reconstruído o templo outra vez. Mas logo, outra vez caiu em degradação. E Deus se calou por 400 anos. Depois de Malaquias, 400 anos de silêncio. E um dia, de repente, aparece o anjo Gabriel e anuncia o nascimento de João Batista e em seguida o nascimento de Jesus. Isso é o Evangelho. O que é Evangelho? No grego é Angélio. Eu quer dizer boa, bom,
Angélio é a mesma palavra que angelos, anjo. Anjo é mensageiro. E angelion significa mensagem, é uma boa mensagem, uma boa notícia. Deus iria se tornar um homem para fazer o que o homem não pode fazer. Isso é o evangelho, a boa notícia. O homem não tinha ouvido a voz de Deus por 400 anos e de repente Deus começou a falar de novo. Não é uma boa notícia? Querido irmão, você ainda tem o falar de Deus? Ou será que para você também Deus está em silêncio? Você está na igreja, você está se reunindo, você até pode estar servindo o Senhor, mas Deus fala para você? Ou Deus está em silêncio? Se Deus está em silêncio, o que você tem é uma religião. Você não tem a realidade. Naqueles 400 anos, Deus não falou mais, mas o povo continuou com todos os rituais. No tempo que Jesus nasceu, havia o templo de Herodes, que ele reconstruiu em 46 anos. Hoje a esplanada das mesquitas que tem em Jerusalém é o que sobrou. Os romanos acharam o templo muito assim, humilde. Então eles decidiram fazer um negócio enorme, com esplanada, com uma entrada assim majestosa. O Muro das Lamentações, na verdade, o que tem lá hoje, é o Muro de Arrimo. Porque ali é uma montanha, um monte. Então tinham que fazer terraplenagem, tinha que ter muro de arrimo para segurar a terra lá. Quando os romanos foram lá no ano 70 depois de Cristo, destruíram tudo, sobrou só aquele muro de arrimo. Aquele é o Muro das Lamentações hoje. Depois os árabes construíram lá dentro as mesquitas. E aquele Muro das Lamentações é o mais próximo que os judeus conseguem chegar ao ponto, ao lugar do antigo templo. Por isso que eles vão lá e choram, porque não podem entrar lá. Deus se tornou um homem. Essa é a boa notícia. Hoje, irmãos, esse evangelho foi entregue a nós. Por isso que Filipenses 1:27 fala, eu vou ler novamente para vocês, Filipenses 1:27. Vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo. O evangelho não é uma pregação, o evangelho não é uma doutrina, o evangelho não é só palavras, o evangelho é uma vida e um viver. As pessoas precisam olhar para você, para o seu viver, para a sua família e dizer: eu quero o que ele tem, eu quero a felicidade que eles têm, eu quero a alegria que eles têm. Isso é o evangelho, é o viver. As pessoas olham para a sua cara e dizem: o que você comeu? O que você anda comendo que você é tão feliz? O que você tem que nós não temos? Eu vou dar um exemplo para vocês, irmãos, o que não é o evangelho. Um casal de irmãos moram no bairro lá, um bairro razoável, tá, e tudo, mas o marido e a mulher brigam o tempo todo. E os vizinhos ficam ouvindo, briga lá todo dia. Daí o pessoal, estão brigando de novo. Daí frequentemente os vizinhos ouvem o quebrar dos pratos. Quebrar dos pratos. De vez em quando o vizinho está andando na frente da casa e de repente uma vassoura voa pela janela. Então os vizinhos estão acostumados a ver essas coisas. Daí um dia esse casal decide pregar o evangelho para os vizinhos. Por quê? Porque no local foi falado: irmãos, vamos agora todo mundo na casa do vizinho pregar o evangelho. Daí o marido e a esposa saem juntos, vão lá bater a porta dos vizinhos. Boa tarde, eu sou o João, aqui minha esposa Maria, somos o João e a Maria, nós somos os seus vizinhos. O vizinho fala: nós sabemos, nós sabemos, queremos dizer para vocês, queremos vir falar para vocês sobre Jesus Cristo, que quando Jesus Cristo está em nossas vidas, nós temos uma vida maravilhosa. Daí o vizinho vai falar:
Muito obrigado, mas essa vida nós não queremos, não. Isso não é o evangelho. Não é a palavra, não é a pregação, é o seu viver, é a sua vida. Então, vivei acima de tudo, por modo digno do evangelho de Cristo. Esse viver que eu falei é um viver indigno do evangelho. Para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros. Eu vou falar outra coisa, irmãos, eu até tenho medo de tocar nessa área. Nós temos que manter o nosso testemunho. Hoje, nessa crise financeira, na situação difícil que nós vivemos, é muito fácil para nós. Até, irmãos, eu vou dizer assim, procure não fazer isso, se possível. A gente vai lá e pede dinheiro emprestado. A gente pede dinheiro emprestado dos irmãos, e pede dinheiro emprestado dos parentes, e dos colegas e dos vizinhos. E fala assim, logo no mês, daqui a 2 meses eu vou receber, e eu vou pagar você. O que é que acontece? Depois de 2 anos, você não pagou ainda. Essa é a situação. Como é que eu sei a situação? Porque eu emprestei dinheiro para vários irmãos. E antes de contar essa história, eu já vou acertar com vocês. Ninguém vem pedir dinheiro emprestado para mim no final da reunião. Senão não vou contar a história. Meu pai me ensinou. Um dia, se algum irmão pedir dinheiro emprestado para você, você não é obrigado a emprestar. Mas se você emprestar, é porque Deus te tocou. Mas quando emprestar, seja o valor que for, diga bye bye ao seu dinheiro. Seu dinheiro não volta mais. Se voltar, é um milagre. Eu fiz isso. Realmente, os milagres são muito raros. Eu emprestei e a maioria das vezes o dinheiro não voltou. Então, deixei bem claro, tá? Ninguém vem pedir dinheiro emprestado para mim. Porque depois das reuniões, quando eu conto essa história, invariavelmente vários irmãos vêm fazer bullying comigo. Irmão Ezra, eu precisava de um dinheiro emprestado. Não, fale isso sério. Também, isso é uma coisa indigna do evangelho. Daí, aconteceu, em certa igreja, o irmão estava altamente endividado com a cidade onde ele estava morando. E ele era o irmão que ministrava a palavra. E naquela noite, ele ia ministrar a palavra, ele estava sentado ali, daí houve vários visitantes que os irmãos trouxeram para participar da reunião. E quando o irmão se levantou e para dar a palavra, os visitantes falaram, ele é o pregador? Vamos sair daqui. Não, por que, irmão? Por que vocês estão saindo? Ele me deve dinheiro. Até hoje não me pagou. Caloteiro. Testemunho. Eu não digo isso para condenar ninguém. Por isso que eu acho muito importante hoje na igreja, as lideranças ajudar os irmãos a fazer o seu orçamento familiar. Para equilibrar as finanças do lar. Que os irmãos devem aprender a não gastar mais do que ganha. Eu ganho 2.000 reais. Ganha nada, você não ganha 2.000 reais. Você recebe 2.000 reais de salário, você não ganha 2.000 reais. Primeira coisa, 2.000 reais de salário, 200 reais já são do Senhor. Dízimo, tem que separar. Então, sobraram 1.800. Daí tem um plano de saúde. Tiram Daí tem o quê? Tem o aluguel da casa, ou a prestação da casa. Uma fatia muito grande já se foi. Depois tem o quê? Tem a mensalidade escolar. Tem a prestação do seu carro. Tem a gasolina. Tem a comida. Tem o plano médico. Tem o seu Netflix. Netflix. É crucial ter Netflix hoje. Ai daquele que não tiver Netflix. Tem o seu celular. No seu celular tem que ter, irmão, tem que ter. Quantos gigas? Daí você paga o celular. No final, quanto sobra? 150 reais sobram. Irmãos, você ganha
R$ 150 por mês. É esse dinheiro que você tem para gastar, para comprar roupa, para comprar alguma outra coisa. Os maridos chegam na hora, o marido ou as esposas viciados em celular. Saiu o Edge 8, Samsung, saiu o iPhone 8, uau! Eu quero comprar. Você está com o iPhone 6, está funcionando perfeitamente bem, mas você quer o 8. Daí vai pagar R$ 4.000, R$ 5.000. Você tem esse dinheiro? Não tem. Vai se endividar. E quando se endivida, o que acontece? Daí existe o estresse em casa. Daí marido e mulher ficam brigando toda hora, briga. Tá? Então, irmãos, precisamos capacitar as lideranças para ajudar os irmãos. Bom, Evangelho. Vivei de modo digno do Evangelho, continuando aqui. Que estáis firmes em um só Espírito. Mas só um Espírito não é suficiente. Nós vamos falar mais sobre isso amanhã. Como uma só alma. Não é só um Espírito, tem que ser um em alma também. Lutando juntos, por quê? A fé do Evangelho. Essa palavra grega não é fé evangélica, é a fé do Evangelho. Então o Evangelho nós já sabemos, são as boas novas, mas esse Evangelho tem um conteúdo. O que é Evangelho? O Evangelho é que Jesus Cristo veio para morrer por você, é só isso. O Evangelho é Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso aí é todo o Evangelho? Para muitos é. Prega o Evangelho só da salvação inicial e pronto, acabou. Não, o Evangelho é algo muito, muito, muito completo. O nosso Evangelho tem que ser completo. Então esse Evangelho tem um conteúdo. E esse conteúdo na Bíblia do Evangelho se chama a fé. Então eu quero, irmão, estabelecer uma boa base para vocês da introdução de Romanos, para que quando o alimento diário, vocês começarem a ler o alimento diário, vocês possam ter assim uma leitura tranquila, com uma diretriz, para que ao ler vocês possam ter o máximo proveito. Então esse Evangelho começa, o conteúdo do Evangelho começa falando da situação do homem desde Adão até a vinda de Cristo. Uma situação de queda, uma situação de corrupção, uma situação de degradação. A humanidade estava sem esperança no mundo, sem Cristo, perdido, fadado à condenação eterna. O ser humano estava condenado ao lago de fogo. Daí veio Cristo. Então nós temos aí os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos, Lucas e João descrevem a vida do Senhor Jesus aqui na terra. E descrevem os grandes passos que Deus deu para redimir o homem. O primeiro grande passo foi o passo da encarnação. Deus se tornou um homem. É o primeiro advento de Cristo. É o nascimento de Jesus. O anúncio do nascimento de Jesus e o nascimento de Jesus. Ele nasceu como um ser humano normal. Amanhã nós vamos falar com mais detalhes sobre isso. Deus não veio para salvar a humanidade como um super-herói. Hoje, especialmente hoje, os jovens gostam muito desse filme de super-herói. Os Vingadores, todas essas, o Homem de Ferro, agora tem o Homem-Aranha, agora tem um novo Homem-Aranha aí, e Hulk, Incrível Hulk, Thor, e assim por diante. Os homens hoje, até os adultos gostam disso, por isso esses filmes sempre fazem muito sucesso. Super-Homem, Batman, e assim por diante. Jesus, na verdade, é o verdadeiro super-herói. E a encarnação dele é o maior milagre.
Mas ele não veio do céu com uma capa voando. Estou aqui. Não. Com superpoderes. Não. Ele se encarnou como qualquer outro ser humano. Ele nasceu como qualquer outro ser humano. Ele ficou preso no ventre de uma mulher virgem por 9 meses. E no dia do nascimento dele, ele já começou a tomar a cruz. Não havia lugar para ele. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Ele teve de nascer numa manjedoura, que é um nome bonito para coxo de vaca. Ele nasceu no coxo de vaca, cheio de bactérias, sem higienização. Não havia médico, não havia enfermeira. Esse foi o nascimento do nosso Salvador. E ele cresceu na família de uma pessoa pobre, de um carpinteiro. A Bíblia não descreve muito a sua infância. Daí ele teve o seu viver humano. Então, primeiro nós temos a encarnação de Cristo. E segundo, nós temos o viver humano de Cristo. Nesse viver humano de Cristo, Hebreus fala claramente, o homem Jesus aprendeu a obediência. Irmão, nós precisamos entender, tudo isso faz parte do Evangelho. Tem a ver conosco. Eu quero lançar esse fundamento para os irmãos entender, para os irmãos valorizar mais o Evangelho. Deus era Deus e o homem era o homem. No Antigo Testamento, Deus enviava fogo do céu. E o povo de Deus, até que podia dizer, apesar de muitos terem escrito poesias, poemas sobre a misericórdia de Deus, que a misericórdia de Deus dura para sempre, assim por diante, mas o Deus do Antigo Testamento era um Deus julgador, era um juiz. E Jó reclamou de Deus. Você não sabe o que é ser um homem. Você está no céu. E é verdade isso. Então, por que Deus se tornou um homem? Por que Deus se encarnou? Primeiro, para realizar a redenção do homem, para obter o perdão dos nossos pecados, era necessário que houvesse um homem que não tivesse pecado e que morresse pelo resto da humanidade. Nunca existiu esse homem. Então o homem não tinha esperança nenhuma. Por isso Deus decidiu tornar-se homem. Mas quando Deus se tornou homem em Jesus Cristo, ele corria um grande risco. Jesus nasceu, Jesus cresceu, e o crescimento de Jesus, a Bíblia não tem detalhes, mas eu vou decifrar, eu vou dizer para você o que pode ter acontecido. O menino Jesus, o adolescente Jesus, podia estar correndo, ter tropeçado, e tropeçado numa pedra, daí esfolou o joelho, ele sangrou, ele chorou, ele sentia fome, ele sentia sede, mas ele nunca ficou doente. Por quê? Porque ele nunca pecou. Daí, chegou o dia em que ele completou 30 anos e saiu para o seu ministério. A primeira coisa que ele fez foi ser batizado. Eu quero falar um pouco, irmãos, porque o irmão Pedro Dong tem falado bastante sobre Filipenses 3. Que nós devemos, por um lado, nós temos a sublimidade do conhecimento de Cristo, por amor do qual nós perdemos todas as coisas. Isso é o que aconteceu com muitos de nós que estamos aqui, que estamos na vida da igreja desde o início. Nós não conhecíamos a visão da igreja, mas um dia, né, Roque? Nós vimos a visão da igreja e nós largamos tudo, abrimos mão de tudo, hein, Gilberto? Para seguir esse caminho da igreja. É o que Paulo fala.
Ele teve a sublimidade de conhecimento de Cristo Jesus, seu Senhor, por amor do qual ele perdeu todas as coisas. Ele abriu mão de todas as coisas. Eu não quero mais nada. Até aqueles que eram pastores abriram mão da sua posição, do seu salário, para viver a visão da igreja. Mas só isso não era suficiente. Daí Paulo continuou dizendo, só isso não é suficiente. Daí Paulo avançou nos versículos seguintes, ele falou, para o conhecer. Tem que ter algo mais profundo, algo mais subjetivo. O que é o conhecer? Para o conhecer, em que consiste conhecer Cristo? Daí ele explica nas frases seguintes, e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos. Você sofre hoje? Você tem comunhão nos sofrimentos de Cristo hoje? Amanhã nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso também. Não é você correr numa estrada que fala 110 km por hora, você corre 140 porque você saiu tarde de casa, você não queria chegar atrasado na conferência, daí você mete lá 140, 150 por hora, daí vem o guarda e multa você, ou o radar pega você e multa, e daí você recebe a multa com aquela lá em cima, e com muitos pontos na carteira, ou você até a sua carteira é caçada, você fala, é tudo por causa da igreja. Não, é porque você violou a lei. Ou você gosta muito de manga, daí você não tem manga no seu quintal, mas o vizinho tem uma mangueira, daí o vizinho não está em casa, você pula dentro do quintal do seu vizinho, rouba umas mangas, mas alguém viu e denunciou para a polícia, você foi preso. É tudo por causa da igreja. Não, você não foi preso por causa da igreja, você foi preso porque você é ladrão. Então isso não é a comunhão dos sofrimentos de Cristo. A comunhão dos sofrimentos de Cristo é quando você sofre por causa da igreja, por causa dos irmãos. Quando há desavenças, quando há conflitos, você se nega, você abre mão da sua opinião, você sofre por causa disso. E o terceiro item é conformando-me com Ele na sua morte. Quando você morre. Amanhã também vamos falar mais sobre isso. Sabe o que a gente precisa hoje na igreja? Morrer mais, para que a vida possa aparecer. Então Cristo, desde o seu nascimento, Ele morria a cada dia. Cristo não morreu só na cruz. Cristo morria a cada dia. Cristo não carregou a cruz somente no dia em que Ele percorreu aquela via dolorosa, que você vai para Jerusalém e se visita, se caminha naquela via dolorosa, desde o pretório até o Monte Gólgota, Monte do Calvário. Cristo carregou a sua cruz a vida inteira. Por isso que Jesus falou em Mateus 16, se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Essa foi a vida de Jesus. Ele sofreu rejeição, Ele sofreu fome, Ele sofreu sede. Ele foi difamado. Fala mal de você? Você revida? Você não aguenta? Mas Jesus foi difamado a vida inteira. E Ele foi castigado nos últimos dias. Fizeram bullying com Ele. Seus olhos foram vendados, bateram na cara dele, puseram uma coroa de espinhos sobre a cabeça dele, cuspiram na cara dele, tiraram a roupa dele. Que vergonha! Ele sofreu tudo aquilo por nós. Hoje nós sofremos também. Mas o que acontece quando sofremos? Nós reclamamos. Por que Cristo sofreu? Por que Cristo foi tentado? Eu quero ler com vocês, queridos irmãos, vamos ler Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2, versículo 17. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos. Cristo se tornou semelhante a nós, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote,
nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é por isso que Deus se tornou um homem, para sofrer também na sua carne, para poder entender o que é ser um homem, o que é ser um ser humano. Você está sofrendo hoje? Creia-me, Jesus entende o que você está sofrendo. Não diga assim, ninguém me entende. Jesus entende porque ele sofreu. Não existe um ser humano que tenha sofrido mais que Jesus. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Vamos ler Hebreus capítulo 4, versículo 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Aqui nós temos duas negações. A frase direta seria: porque nós temos sim um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Essa palavra compadecer-se significa ele tem empatia de nós. Ele entende o que você sofre. Neste momento, Jesus está passeando, Jesus está andando no meio dos corredores para consolar você. Ele é o Filho do Homem que hoje anda no meio dos candelabros de ouro. Isso é revelação que está em Apocalipse capítulo 1. Você está sofrendo? Saiba que Cristo está te consolando neste momento. Nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Por quê? Porque ele foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. O irmão André Dong na Estância, o irmão Pedro Dong na Estância, e depois também em São Paulo, em vários lugares, e eu também falei isso. Ele aqui diz que ele foi tentado em todas as coisas. Você acredita? Deixa eu perguntar para você. Você acha que Jesus teria a possibilidade de pecar ou não? Muitos dizem, não, Jesus não, ele não tinha possibilidade de pecar. Outros dizem sim. Qual é a base disso? Se Jesus não tivesse a possibilidade de pecar, por que Satanás tentou Jesus? Satanás não é um bobo. Satanás não perde tempo. Se Jesus não tivesse a possibilidade de pecar, Satanás não se daria ao trabalho de ir tentar Jesus depois dos 40 dias e 40 noites no deserto, depois dos quais Jesus teve fome. E Satanás tentou Jesus exatamente nas necessidades humanas, necessidades físicas, né? Necessidades físicas de fome. Se Jesus fosse mineiro, Satanás lhe teria dito: se tu és filho de Deus, faça com que estas pedras se transformem em pães de queijo. Se Jesus fosse baiano, se tu és o filho de Deus, faça com que essas pedras se transformem em cuscuz. Se Jesus fosse, talvez, lá do Rio Grande do Norte, faz com que estas pedras se transformem em tapioca. E depois também, se tu és filho de Deus, se atira abaixo, faz um milagre, todo mundo vai dizer, uau, glória. E o último é ter toda a glória do mundo, todas as riquezas. Quem não quer isso? Quem não quer isso? É só se ajoelhar e me adorar, eu te dou tudo isso. Ambição é o que tem no coração do homem. Mas Jesus venceu. Obrigado, Jesus. Deixa eu perguntar para você. Eu creio, de acordo, ele fala que ele foi tentado em todas as coisas, que Jesus também foi tentado na questão sexual.
mas ele venceu. Então hoje, uma grande tentação entre os jovens, também entre os adultos, é no século 21 que estamos vivendo hoje. O pecado sexual é um dos pecados que mais assediam os filhos de Deus, o mundo inteiro. E Jesus tem poder para nos fazer vencer também. Por isso que Jesus sofreu. Lá no jardim do Getsemane, antes de ser traído, antes de ser preso e torturado, Jesus ali orando, ele estava em angústia. Ele orou: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Todavia não se faça como eu quero, e sim como tu queres. E Lucas fala que ele suava sangue. Gotas de sangue saíam dos poros. Tamanha a angústia que ele sentia. E se você olhar na palavra grega, quem tem os Strongs, quem tem a Bíblia eletrônica da Olive Tree e tiver comprado aquela versão Almeida, revista e atualizada com o Strong, com a concordância do Strong, ali você clica em cima da palavra angustiado, ali aparece a descrição das 3 palavras gregas que descrevem a depressão. Essa é a mais forte de todas. Ou seja, queridos irmãos, pasmem, Jesus estava profundamente deprimido no jardim. Ele estava experimentando uma depressão profunda. Isso é um consolo para os irmãos e as irmãs que hoje experimentam a depressão. Não se sintam condenados. Tome os seus remédios e saiba que Jesus também experimentou a depressão e Jesus é capaz de libertar você. Jesus no jardim experimentou a depressão. Talvez alguns séculos atrás nós não entendêssemos, hoje eu entendo. Jesus experimentou a depressão para socorrer os irmãos do século 20 e 21 que sofrem depressão. E depois ele foi castigado, fisicamente, maltratado. Alguém aqui se sente maltratado? Jesus foi maltratado, mas ele não revidou. Ele até orou por eles: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Lá naquela cruz, ele ficou pendurado 6 horas. Nas primeiras 3 horas foi julgado pelos homens. Os homens o ridicularizaram, blasfemaram contra ele, o insultaram. Mas nas últimas 3 horas, Deus Pai o julgou. Deus Pai julgou o seu filho. Esse foi o maior sofrimento de Jesus. Ao meio-dia, quando o sol estava a pino, e o dia deveria ser, aquele momento deveria ser o momento mais brilhante do dia, porque o sol estava ali ao meio-dia. Houve trevas sobre toda a terra. Isso aconteceu literalmente, mas também tem um sentido simbólico. Por que ficou escuro? Por que houve trevas sobre toda a terra? Porque naquele momento, Deus Pai jogou sobre o seu Filho todos os pecados da humanidade. Os pecados dos que viveram antes de Jesus, os pecados dos que viveram no tempo de Jesus e os pecados daqueles que viveriam depois de Jesus, inclusive os meus pecados e os seus pecados. E os pecados eram tantos que taparam o sol. E naquele momento, Jesus, sabe o que ele se tornou? Ele se tornou uma montanha de pecados. Por isso Deus Pai o abandonou. 2 Coríntios 5:21 fala: aquele que não conheceu o pecado, que é Jesus, ele, Deus, o fez pecado por nós. Jesus não só carregou os nossos pecados, ele se tornou pecado por nós.
Quando Deus olhou para ele, o que Deus viu? Deus viu o pecado. E Deus então condenou o seu filho. Deus o abandonou. Aquele foi um momento de maior dor, porque até aquele momento Jesus sentia a presença do Pai e ele podia suportar aquela dor na cruz. Mas quando Deus o abandonou, Jesus não aguentou. Jesus falou: Deus meu, por que me desamparaste? Por que você me abandonou, Pai? Jesus sofreu tudo aquilo para hoje poder ser um sumo sacerdote, para interceder por você e por mim. Isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho. Daí Jesus morreu, foi sepultado. Ao ser sepultado, todo o universo entrou em suspense. Porque homens bons também foram sepultados antes. Homens com espírito humanitário, heróis, foram sepultados e nunca mais voltaram. Amanhã nós vamos ver, irmãos, algo tremendo. Os versículos 2 e 3 de Romanos, capítulo 1 e 4. Especialmente os versículos 3 e 4, que falam que ele veio da descendência de Davi, como homem, e foi designado filho de Deus. Quando ele foi sepultado, ele foi para pagar a nossa dívida. Você sabe, irmãos, quando alguém vai pagar a sua dívida, não é pagar por internet, não, é ir pessoalmente pagar a dívida. Então o Araci fez uma tolice. O Araci foi negociar com os russos. E a máfia russa pegou ele. E ficou devendo R$1 milhão para os russos. E a máfia russa ameaçou o Araci e toda a família dele, se não pagasse. Daí, eu soube dessa notícia. Daí, entre os irmãos, nós tentamos socorrer o Araci. Daí os russos falaram: aquele chinês, aquele japonês lá, cooperador junto com vocês, eu quero que ele venha atrás do dinheiro para mim. Por que eu? É ele mesmo, aquele chinês. Então eu tive de pegar todo o dinheiro, juntei o dinheiro e fui lá para a Rússia. E depois tem que trazer o dinheiro pessoalmente, nada de internet. Transferência bancária, eu tenho que trazer o dinheiro pessoal, levar o dinheiro pessoalmente. Daí eu fui lá para a Rússia e o Araci ficou esperando. E não podia ligar, não podia entrar em contato, nada. Eles iam rastejar tudo. Daí eu vou, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 10 dias, 1 mês, 2 meses, 3 meses, e nada do extra voltar. O que ele vai pensar? Mataram o cara e ficaram com dinheiro. Certo? Depois eu não volto. Ele nunca vai saber. Ele fica todo dia tremendo, nervoso, fugindo de cidade em cidade para fugir dos russos. Mas se eu for e depois de 3 dias eu volto e bato na casa dele, o Araci, aqui está a promissória. Ele vai ficar tranquilo, né? Pois bem, queridos irmãos, tem um versículo em Colossenses que fala que lá naquela cruz, Jesus resgatou a nossa nota promissória. O escrito de dívida que era contra nós foi rasgado. Foi rasgado quando? Quando Jesus voltou ao 3º dia. Quando Jesus foi, o universo inteiro parou de respirar. E segurou a respiração por 3 dias. Jesus estava no Hades. Será que ele volta? Será que o que Jesus fez, o Filho de Deus fez, será que Deus Pai aprovou? Daí Jesus foi lá no Hades, a Bíblia fala em
Judas e tudo, ele foi lá, e 2 Pedro foi lá e pregou aos espíritos em prisão, aos anjos caídos que foram presos no Tártaro, aqueles anjos caídos de Gênesis 6, que desceram do seu domicílio nos ares para coabitar com as mulheres, para produzir os gigantes. Deus prendeu a maioria deles lá no Tártaro, lá embaixo, no fundo do Hades. E Jesus foi lá para proclamar a vitória para eles. Jesus deu um passeio, olhou para o relógio e falou: está na hora de sair. E daí Jesus saiu do Hades, é o único que saiu do Hades. Satanás não esperava por essa, ele achava: eu peguei o Filho de Deus, aqui no Hades só tem entrada, não tem saída. Mas Satanás não esperava que Deus tinha na manga a carta da ressurreição. Na verdade, eu não gosto de usar essa palavra, essa expressão, carta na manga, porque dá a impressão que Deus joga baralho e ele é trapaceiro. Então é bom não usar essa expressão. Deus tinha algo secreto, uma arma secreta que Satanás não conhecia, a ressurreição. E ao terceiro dia, Jesus ressuscitou, saiu do Hades. E quando saiu do Hades, todo o universo respirou aliviado. A nossa nota promissória foi paga, toda a nossa dívida foi paga. Isso é o Evangelho. Esse é o Evangelho do lado de Jesus. Isso é a fé do Evangelho. O conteúdo, isso está nos 4 Evangelhos. Terminou aí? Não, é apenas o começo. É a fé objetiva, tudo que Deus fez. Agora, tudo que Deus fez tem que ser recebido por nós agora. E o que é recebido por nós vai fazer um trabalho dentro de nós. Essa é a segunda parte do Evangelho. É a fé subjetiva. Essa fé tem 2 partes. É a fé objetiva, os fatos que aconteceram, o que Deus fez, que eu falei até agora nos 4 Evangelhos, desde a criação do homem até a ressurreição de Jesus. Isso é a parte objetiva, é a fé. Agora, essa fé, esse Evangelho foi pregado para nós. E quando nós exercemos a fé aqui dentro, que Deus colocou em nós, e nós invocamos o nome do Senhor, e nós recebemos a Jesus Cristo, algo começa a operar dentro de nós. Essa parte é a fé subjetiva do Evangelho. É o que está dentro de nós. O que acontece dentro de nós? Nós recebemos a redenção e recebemos o perdão dos pecados. Nós somos perdoados. Daí nós somos reconciliados com Deus. Uau, daí nós subimos mais um degrau. Nós somos justificados por Deus. Daí subimos mais um degrau. Somos santificados posicionalmente. De posição, mudamos de posição. E também somos santificados interiormente, através da natureza que Deus derrama dentro de nós, e acontece uma transformação dentro de nós. Então nós somos santificados interiormente, em nossa natureza. A gente fala isso, chama isso de a santificação disposicional, na nossa disposição interior. Daí nós experimentamos no passo seguinte a transformação. Somos transformados de glória em glória. Somos transformados pela renovação da nossa mente. É uma transformação metabólica. Acontece uma metamorfose em nós, como uma lagarta que vai se transformando, entra no casulo, um dia sai uma borboleta. E o próximo é a conformação. A cada momento que nós somos transformados, nós estamos sendo conformados de acordo com o molde da forma que é Cristo. Nós vamos assumindo a forma de Cristo. A cada vez que a gente olha para os irmãos, nós a cada dia nos parecemos mais com Cristo. E por final, o ápice do Evangelho, o alvo do Evangelho,
a nossa glorificação. Nós todos teremos a imagem de Cristo. E o objetivo, irmãos, é que quando nós estejamos perante o tribunal de Cristo, vamos ler esse versículo que está em Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, perdão, é isso mesmo, Filipenses capítulo 3, versículo, eu vou ler de novo, queridos irmãos, versículo 8. Eu já mencionei, mas vou ler agora para vocês. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual eu perdi todas as coisas, ou seja, eu abri mão de todas as coisas e as considero como refúgio, como esterco, para ganhar a Cristo. Versículo 10, para o conhecer. O que é esse o conhecer? É conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Daí vem, irmãos, o ápice. Na glorificação nós esperamos de que, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Só que aqui essa tradução não é tão exata. A ressurreição dos mortos todo mundo vai experimentar. Todos os cristãos vão experimentar. Mas aqui, no grego, tem o prefixo ek, que significa a ressurreição extraordinária dos mortos. Ou seja, nós vamos ressuscitar, ou vamos ser arrebatados para sermos vencedores. Quando tem as Olimpíadas, todo mundo corre, todo mundo participa e todo mundo cruza a linha de chegada. Mas só 3 ganham a medalha. Medalha de bronze, medalha de prata e medalha de ouro. Só 3 são premiados. Receber a ressurreição extraordinária dos mortos é ser premiado, é receber o galardão. Não é suficiente só ressuscitar. Você pode ressuscitar e ir para as trevas, onde há choro e ranger de dentes. Nós precisamos alcançar a ressurreição extraordinária dentre os mortos. Ou seja, na vida da igreja, nós precisamos correr para vencer. Não vamos nadar para morrer na praia. Nós vamos nadar para receber a medalha. Amém? Isso é o Evangelho. Então amanhã, irmão, nós vamos falar um pouquinho mais, tá? Esse é o livro de Romanos. O livro de Romanos fala de tudo isso. O livro de Romanos é o 5º evangelho da Bíblia. O evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João falam desde o nascimento de Jesus até a sua ressurreição e ascensão. O evangelho de Romanos fala de tudo que acontece dentro de nós. Porque o evangelho não termina com a ascensão de Cristo. O evangelho termina com a nossa glorificação. Então Romanos fala do quê? Romanos fala do perdão dos pecados, da reconciliação, da justificação, da santificação, da transformação, da conformação e da glorificação. Isso é do capítulo 1 até o capítulo 8. Do capítulo 1 até a metade do capítulo 3, no começo fala o que é o Evangelho, o conteúdo do Evangelho, daí fala da situação negra do homem, a situação desesperançada do homem. O homem não tem esperança, o homem está condenado. Daí entra no capítulo, metade do capítulo 3, a questão da reconciliação, da justificação, e vai andando, fala da santificação, fala da transformação, fala da conformação e da glorificação. Daí abre um parênteses para falar dos judeus. A história dos judeus, é aí que se fala de invocar o nome do Senhor, aí que se fala da oliveira. Isso é todo algo muito profundo. A história de Israel, a história da igreja está totalmente relacionada com a história de Israel. Queridos irmãos, nós não temos tempo, também não é o tema da conferência deste fim de semana. Orem por Israel. Quem quer a bênção, levante a mão. Se você quer a bênção, ore por Israel. A Bíblia fala claramente, quem
Bendisser a Israel será bendito. Quem maldisser a Israel será amaldiçoado. Por que os Estados Unidos passa por crise para cá e para lá, é sempre abençoado? Porque eles bendizem e abençoam Israel. Eu tenho medo, porque o governo brasileiro não gosta de Israel. Tá? A Europa também não gosta de Israel. Olha a situação lá hoje. Tá? Então, se nós da igreja abençoarmos Israel, nós vamos ser abençoados. E vocês particularmente também. Quando a salvação de Deus e nos incluiu, tirou Israel temporariamente. Na verdade, a oliveira está lá ainda. Só que eles rejeitaram, e Deus cortou a oliveira. Daí brotou de novo, mas Deus nos enxertou nessa oliveira. Nós éramos ramos da oliveira brava. Hoje nós estamos enxertados nessa oliveira boa. E nós estamos aproveitando a seiva dessa oliveira boa. Mas um dia, quando Jesus voltar, essa oliveira vai ser restaurada. Daí entra no capítulo 12, até o final do capítulo 16, fala da vida da igreja, a vida do corpo. E é na vida da igreja, vida do corpo, que acontece a nossa plena salvação. É que o evangelho é completado. Quem não tem a vida da igreja, não tem como completar o processo da salvação que está no evangelho. A fé do evangelho só se completa na igreja. É na igreja. É o casulo. Eu criava bicho de seda quando era jovem. O bicho da seda, ele, quando nasce, eclode o ovinho, daí quase você não enxerga o bichinho da seda. Daí você põe as folhas de amoreira, e vão comendo. Os furinhos são bem pequenos, mas eles crescem assombrosamente rápido. Daí começa a crescer, daí você põe a folha dentro, você ouve o barulho, comendo, e as folhas desaparecem logo, daí fica desse tamanho a larva do bicho da seda, a lagarta do bicho da seda. Daí um dia começa a encolher, fica escuro e começa a encolher, daí eles procuram um cantinho, a gente põe no caixinho de sapato, mas às vezes eles saem, daí no canto da casa eles vão lá e fazem um casulo. Casulo branco, casulo amarelo e casulo cor de laranja, tá? Daí a gente arranca os casulos, põe na caixinha do sapato e espera aí, eu queria ajudar, ele não está saindo, não sai. Daí eu peguei a tesoura, cortei alguns deles, para ajudar, para dar um pouco de ar para eles respirar. Todos aqueles que eu cortei, o casulo morria. O casulo não, a crisálida morria. Mas aquele que ficava dentro do casulo, chegava um dia, você podia ver, o casulo ficava manchado, ficava molhado e saía a borboleta. Ou seja, essa transformação só ocorre dentro do casulo, que é a vida da igreja. Jamais saiam do casulo. Louvado seja o Senhor. Um dia, as borboletas do Sergipe vão levantar voo. Um dia, as borboletas da Bahia vão levantar voo. E não se esqueça de levar seu celular para tirar selfie quando subirem. Quando forem arrebatados, levem seu celular, tá? Para tirar selfie. Louvado seja o Senhor. Amanhã nós vamos continuar, tá bom? Nós vamos continuar, nós vamos ver algo bastante profundo nos versículos 3 e 4. Para você entender, eu falei hoje praticamente todo o livro de Romanos, como um esqueleto, como um esboço, para você entenderem, tá? Qual é o conteúdo desse livro maravilhoso. Amém?